Todo mundo tem algum grau de narcisismo. Socorro! Tô vendo que vai ter polêmica nesse vídeo. Ai, que vergonha! Charlotte, você ainda não superou isso? Você continua com vergonha de se apresentar? Mas isso é tão comum, Charlotte. Você é tão admirado pelas pessoas, por que você tem tanta vergonha? Eu não sei, é mais forte que eu. Vou emanar energias positivas para que todo julgamento lançado a você se transmute em Pix. Obrigada pela colaboração, equipe. Vamos agora ao que interessa. Se a gente for analisar bem, você já parou para pensar que todo ser humano tem um certo grau de narcisismo? Eu, tu, eles, nós, vós, eles, seu namorado, seu gato, sua calopsita e etc. Pensem, se isso não fosse real, não existiria tanto culto ao corpo e ao ego que refletem todos os dias os nossos espelhos. Você já parou para pensar na razão da existência do espelho, que pode ser encontrada até mesmo na natureza, na calmaria de um rio? Tem até o conto do Narciso, que morreu afogado enquanto caía no rio na tentativa de contemplar a própria imagem. A pauta narcisismo está tão à tona nos dias atuais que agora qualquer pessoa que comete um erro ou tem um comportamento nocivo ou descuidado é então nomeada e denominada de narcisista. Isso pode ser um pouco perigoso quando se fala em reais desvios comportamentais que respingam negativamente no vizinho e que não são tratados como profissionais habilitados para isso. Um detalhe importante a ser mencionado aqui é: o que não se nomeia adequadamente e apropriadamente não se trata. Existe uma diferença anos-luz relevante em relação ao narcisismo que todos nós temos em algum nível, pois diz respeito à nossa própria apreciação sobre o que somos esteticamente e também apreciação e respeito pelo caminho que traçamos ou ainda estamos a traçar. Nesse caso, esse narcisismo acaba sendo em defesa a nós mesmos. Certo tipo de amor próprio, talvez, pois se não nos apreciamos e nos negligenciamos, provavelmente seremos alvos dos narcisistas patológicos e seremos atores da codependência afetiva, tônico importante para que o narcisista patológico se alimente. Narcisistas patológicos são aqueles que são desprovidos de sensibilidade e empatia e usam o outro como instrumento para satisfazer única e exclusivamente as suas necessidades, sem se importar com ninguém além de si mesmos. Se nós, que porventura fomos alvos dos narcisistas patológicos e não tratamos a devastação que nos foi causada, tratamos nossos danos repetindo os padrões vividos com outras pessoas que nos relacionamos, ou até mesmo atraindo mais desses seres por estarmos condicionados ao abuso vivido, pois entendemos o abuso como algo natural, já que não conhecemos outra realidade ou algo diferente disso. E quando nos relacionamos com alguém que é o oposto, nos tratando com respeito, amor genuíno, achamos que a relação está esquisita, estranha, já que nunca vimos algo do tipo antes. Pesado, né, bicho? Por que está tão em pauta as mães narcisistas? Porque ainda vivemos numa sociedade misógina que ainda culpabiliza as mulheres por danos que ocorrem dentro de uma família e que também é composta por homens. A literatura explica que as maiores vítimas do transtorno são do sexo masculino, mas a tendência social é sempre amenizar para o homem, nem denominando de pai narcisista, jogar a bucha para a mãe narcisista, como se o pai fosse apenas um figurante dessa responsabilidade. Muitas vezes, as mães, por fazer o papel de cuidadoras e provedoras da nutrição, fazem com que os filhos se transformem em extensões de si mesmas, esquecendo que os filhos são seres únicos e individuais com necessidades diferentes. Quantas vezes você já viu por aí
Uma mãe que obrigou a filha a ir para o balé porque ela, por razões que só a razão explica, não realizou o sonho de ser a bailarina. Então a filha vai ser a todo custo e doa quem doer, mesmo que a vontade da filha seja ser uma astronauta e nunca uma bailarina. O narcisismo materno é existente no universo materno, mas ele se torna patológico quando essa mãe, que muitas vezes veio de uma família desestruturada, aprende a ser mãe sem ter tido uma mãe que a nutriu, e essa mãe então culpabiliza o filho pelo que ela não teve, não foi, e sobretudo culpabiliza esse filho por não mudar a vida que ela tinha antes dele, que já não era boa. Muito se fala também sobre a associação entre o narcisista patológico com a inveja. Muitas vezes o tônico que locomove esse ser é a inveja, que ele sente dos outros seres que ele, de certa forma, gostaria de ser igual ou ter as mesmas habilidades. Você já refletiu sobre o papel da inveja? Assim como todo ser é em certo nível narcisista, a inveja é algo que faz parte da natureza humana, já que todos os seres são dotados de emoções que muitas vezes não são fáceis de identificar e controlar, tampouco assumir. Você já parou para pensar que, no fundo, se você sentiu ou sente inveja de alguém, é porque você, de certo modo, admira aquela pessoa? Alguns optam por deturpar a imagem daquele ser invejado. Outros se inspiram nele, transmutando a inveja para algo positivo e um tônico próprio ao ressignificar, dizendo: ele é um ser como qualquer outro e se ele consegue, todos também conseguem, inclusive eu. Há aqueles que torcem para que o ser invejado falhe em algum momento, para que se sintam menos mal por não conseguirem replicar ou fazer com maestria um terço do que ele faz, e há os seres que usam a inveja que sentem ao assumi-la como a rosa dos ventos para guiá-los para onde gostariam de estar. E você? Tem culhão para assumir que sente inveja? Sentiu ou sentirá? Ou prefere, ao invés de invejar, admirar e usar o ser invejado como uma inspiração? Obrigada por me acompanhar em mais uma reflexão. Um forte abraço, sanguimão, e tchau!